A igreja de Corinto exigiu uma atenção especial do apóstolo Paulo, porque era um rebanho bastante complexo. Paulo assumiu diante dela não somente a posição de pastor, mas a de um pai que zela pela pureza de um filho ou de uma filha até o dia do seu casamento. Paulo reconhecia que eles tinham uma devoção pura e sincera, e talvez por isso ele temesse que falsos profetas se aproveitassem disso. Eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4, que diz assim: O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. O medo de Paulo, destacado no texto que foi lido, era que aquele povo fosse contaminado por ensinos mentirosos, porque eles estavam aceitando o fato de que falsos apóstolos estivessem apresentando à igreja o que Paulo chamou de um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. No final, eu vou orar pela sua vida, para que o Senhor abra os nossos olhos e nós não sejamos enganados com ensinos falsos, mas que o Espírito Santo de Deus nos dê graça e discernimento diante de tudo que nos for apresentado. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e se torne membro também para ajudar o nosso projeto. Essa carta bem poderia ser aplicada à igreja nos dias de hoje. As preocupações pastorais são muito parecidas nesse sentido. Temos vivido dias nos quais tem sido proclamado nas igrejas supostamente evangélicas um outro Jesus, diferente daquele que foi apresentado nos evangelhos. Para que mais pessoas sejam atraídas aos templos, foi criado um Jesus que é parecido com um gênio da lâmpada, que serve apenas para resolver todos os problemas da nossa vida financeira, conjugal, de curar todas as nossas doenças e que não exige nada de nós. Um Jesus que não permite que nada de ruim nos aconteça e que faz com que nos tornemos supercrentes. Pouco se fala do Cristo que foi crucificado, que foi tentado, que sofreu e que nos chama ao arrependimento e a um novo nascimento. Esse outro Jesus não nos manda ir e pregar o Evangelho, mas sim a ficar e construir grandes e luxuosos templos e a trazer cada dia mais dinheiro para sustentar esses impérios. Também tem sido apresentado à igreja um outro Espírito. Quando nós aceitamos a Cristo em nossa vida, recebemos o Espírito Santo de Deus, Espírito com E maiúsculo, o Espírito da verdade, que nos faz amar mais, perdoar mais, termos dentro de nós uma alegria incondicional, uma paz que excede todo o entendimento, que nos faz sermos mais pacientes, tolerantes e que nos leva a querer e a praticar o bem, além de nos tornar pessoas mansas e humildes. Só que hoje em dia, esse Espírito de Deus não tem sido tão desejado pelos crentes. Ele foi substituído por um outro Espírito, com E minúsculo, que fez com que a igreja se tornasse arrogante, se considerasse com uma espiritualidade mais elevada do que os outros, que faz com que os dons e os talentos que foram distribuídos pelo Senhor à sua noiva se tornem objeto de soberba e de ostentação, como se nós fôssemos capazes de fazer alguma coisa por nós mesmos. Esse outro espírito, temido por Paulo, também tem sido o principal causador de divisões,
de contendas e de rebeldia dentro da igreja, e somente traz prejuízo para o reino de Deus, afastando o pecador da presença do Senhor. E por fim, também tem sido proclamado um outro evangelho. A palavra diz em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho da Graça, que é fruto do amor e da misericórdia de Deus por nós, que quando se torna conhecido, nos constrange ao arrependimento e a um compromisso de seguirmos a Cristo. O Evangelho é a boa notícia de que, apesar dos nossos pecados, apesar de não sermos merecedores da graça, fomos alvos do seu amor e atraídos a Ele. Recebemos o perdão e fomos adotados como filhos de Deus. Esse outro evangelho apresentado à igreja diz que fomos aceitos por Deus porque somos melhores, porque somos maiores e merecedores do seu perdão. Um evangelho que coloca o homem em um pedestal, onde ele definitivamente não está. É como se pudéssemos fazer alguma coisa pela nossa salvação. O outro evangelho também é aquele onde podemos fazer qualquer coisa, onde tudo é permitido, mas nós sabemos que quando entregamos a nossa vida ao Senhor, precisamos renunciar às nossas vontades, ao nosso orgulho, ao nosso pecado e não nos conformarmos com esse mundo, mas sermos transformados a cada dia, nos tornando mais parecidos com Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te apresentar nesse momento a vida desse irmão e dessa irmã que estão ouvindo essa mensagem, que pela tua graça e misericórdia foram alcançados pela tua palavra. Que ela possa produzir, Senhor, no coração deles a mudança que for necessária. Não queremos viver por nós mesmos, mas queremos ser guiados pelo teu Espírito Santo em todo o tempo. Que não sejamos enganados com falsos ensinamentos e possamos viver a verdade do teu Evangelho. Que te adoremos verdadeiramente em espírito e em verdade, e que o teu Santo Espírito faça parte da nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.